Sorrindo para a vida por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje, segunda-feira, isso aí, já chegamos, dia 16 de dezembro. Estamos aí às vésperas do Natal, mas também aqui na Canção Nova, nesse clima pós-Hosana, com Cristo somos mais que vencedores. E aí, acompanhou alguma coisa? Como foi para você, Hosana? Esteve aqui na Canção Nova, está a caminho, voltando, já nos acompanhando aí para sua cidade, ou então está na sua casa, de onde você acompanhou todo esse fim de semana maravilhoso na presença do nosso Deus, de tantas bênçãos, de tantas graças. É muito bom começarmos a semana assim, animados, dispostos àquilo que Deus tem a realizar em nós. De que forma o Senhor quer te surpreender hoje nesse dia, então? Tem vitória para todos nós quando nós nos colocamos assim na presença de Deus, confiantes, abertos, na expectativa do que Ele pode realizar em nosso favor. Que seja um dia de intimidade, um dia de experiência, um dia de alegria, um dia de aumentar também a nossa fé. É verdade. Por isso que, por vezes, a gente pede, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que seja um dia de acreditarmos, que seja um dia de escolhermos o Senhor, que seja um dia de uma nova experiência com esse Deus que sempre nos espera. Eu gosto muito dessa experiência, porque por vezes as pessoas falam, encontrei com Jesus lá em 1900 e não sei quanto. Não, a experiência com Jesus, assim como a gente, quando celebra a Santa Missa, ou quando participa da Santa Missa, a gente vê que é a atualização daquele mistério de paixão, morte e ressurreição de Jesus. Da mesma forma, a nossa vida deve ser uma experiência de atualização do amor de Deus em nós, da experiência com esse Deus que sempre nos espera de braços abertos. Inclusive, eu nesse Hosana Brasil tive a oportunidade de cantar uma música dele que fala dessa experiência de um Deus que nos espera de braços abertos. Você não sabe quem é, mas, aliás, pode ser que você saiba quem é, Porque por vezes, sempre quando eu canto, eu falo que a música é dele. Então eu vou apresentar aqui já o meu lado direito da bancada, tá bom? Comigo aqui, Samuel Ferreira e o Maestro Sapo também. Bem-vindo, Samuel. E aí, Thiago? Beleza, meu irmão? Que bom estar junto com você aqui. E obrigado por ser sempre generoso, cantar essa música, que já está há muito tempo com você, Para quem não sabe, vamos fazer em lá agora, porque fica só... Vai você? O Senhor é bom, bom para com todos nós. Só para você ficar nesse climinha de Hosana, vai. O Senhor é bom, bom para com todos. Essa não sai do repertório, hein, Thiago? Essa não sai, não. Essa... E aí ele está de braços abertos, todo dia espera a sua volta. É isso. Deus sempre nos espera assim, Samuel? Isso aí, meu amigo. É a experiência da volta, aquela experiência do próprio filho pródigo, de voltar para a casa do pai. E como é bom também poder celebrar 10 anos do santuário. Foi antes essa música que você compôs? Foi antes, Você já gravou? 2011. Foi 2011, né? Nossa, faz tempo que eu gravei essa música. Nossa, rapaz, tem tempo, né? Estamos ficando velho, hein? Que bom, já tem mais música boa aqui com Samuel, com o Maestro Sapo. E eu quero cumprimentar o meu irmão também, que já está aqui nessa bancada. Márcio Mendes já chegou, graças a Deus, que bom estar juntos. Meu irmão, tudo bem com você? Teve pregação no Hosana Brasil, inclusive com essa bonita camiseta. Então, os nossos parabéns aqui ao Davi, nosso departamento de audiovisuais, porque ficou bonito, não ficou? Ficou. Já recebeu a sua? Ainda não, tô na expectativa. O pessoal tem que mandar a sua, né? Tô esperando. Eu tive a oportunidade de estar com ela ali na pregação. Até era um tema diferente, do que o tema que essa camiseta apresenta. Mas é algo que a minha vida inteira, com o nosso Senhor, eu tenho experimentado. A minha proteção está no nome do Senhor. É uma oração que eu gosto muito de fazer, porque ela me recorda onde está a minha confiança. Eu aprendi a me defender das situações mais difíceis, me valendo não daqueles talentos naturais que Deus dá para a gente, sabe? Porque Deus nos dá capacidade de reação. Todos nós podemos reagir às nossas dificuldades. Mas às vezes a gente não reage da melhor maneira, principalmente quando a gente quer pagar na mesma medida uma dificuldade que alguém nos causou, ou quando a gente está inflamado de revolta sobre uma situação.
E a palavra de Deus e a graça do Espírito Santo foram me ensinando a fazer da fé o meu escudo. Não é? Por isso que é esse o tema dessa camiseta. O meu escudo é a fé. Não é um tema que somente eu abraço, mas a Canção Nova já há bastante tempo declara isso. O meu escudo é a fé. E se a fé nos defende nessas situações cotidianas que nós enfrentamos, muito mais ela nos defende dos ataques do tentador. Porque quando São Paulo, ele falando aos Efésios, ele descreve a armadura do cristão, ele nos manda empunhar o escudo da fé, com o qual nós vamos nos defender dos dardos inflamados do maligno. Não é? Porque a gente percebe isso no decorrer da vida da gente. Há situações que a gente se sente alvejado, não é? Você não sabe de onde, mas você se sente alvejado. Alvejado, não é? Picado, não é? Provocado, alfinetado. Em muitas situações, parece que quando você se recupera de um golpe, vem outro. Não tem melhor defesa contra esses ataques do que a nossa fé. É depositar inteiramente a nossa confiança no Senhor e assim prosseguir o nosso caminho. Então eu fiquei feliz que chegou em tempo, eu falei, é desse jeito que eu vou. Mas está linda mesmo. Pro Osana Brasil. Então, para quem está em casa. Opa, já está. Quem quiser já pode adquirir. E não foi proposital, Tiago, mas acabou abraçando as cores do nosso Osana Brasil, né? Verdade. Porque é um escudo aqui que está bem a brasileira, com as cores do nosso país, o verde, o amarelo, o azul, e fazendo às vezes do branco ali está o prata. Você pode ver nesse ícone que está dentro do escudo, que na verdade é uma palavra, é a palavra fé que está escrita ali, não é? Então ficou bem brasileiro, combinou muito com o nosso Osana Brasil, que foi uma grande bênção para nós. Uma bênção, é. Eu até procurei também uma camiseta celebrativa que tivesse também um pouco dessa alegria do que a gente viveu aqui no nosso Osana. Essa também é da Canção Nova, Sal e Luz. Aqui atrás está mais... Pera, deixa eu ver se eu consigo virar, fica aí. Porque aqui atrás fica... Oh, é mesmo, olha. Legal, né? Lê aí para mim, Márcio. Sal da terra, luz do mundo. E está ainda a citação do versículo, olha. Leia Mateus 5, do 13 ao 16. E é um saleiro que tem a forma de uma lâmpada. Ficou muito legal, né? E esse saleiro está derramando um salzinho ali, mas ao mesmo tempo o sal que cai parecem os raios, né, da luz que ilumina. Ficou bem bonita também. Gostei também. Por isso, já quando estava ali escolhendo para essa manhã vir para o Sorrindo para a Vida, Sal e luz. Sal e luz. É assim, olha, sal, luz, fé. Olha quanta experiência para nós vivermos esse dia. É uma escolha também, né? Tanto de iluminar como de salgar, mas também de aumentar a nossa fé. Oferecer sabor para as coisas, né? A palavra de Deus nos diz que o cristão, ele precisa ser sal da terra. Porque o sal, ele realça o sabor dos alimentos. E aquele que tem Deus, realça o sabor da vida. A vida é muito mais saborosa, infinitamente mais saborosa, quando nós a vivemos com Deus, quando nós a vivemos na presença de Deus. E a gente, sem perceber, vai iluminando a vida das pessoas, numa palavra que a gente diz, num gesto de carinho que a gente faz, às vezes no relacionamento que a gente tem com a esposa, as mulheres com o marido, com os filhos. E a gente está sendo o evangelho que os outros não leem, mas veem, não é? Então a gente acaba iluminando também. E quando eu digo a gente, não é nós da Canção Nova, é quem tem Deus na sua vida. É com você também. Então, linda também a camiseta e muito significativa. Sal e luz. E olha, já cito aqui para você a palavra de hoje. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Como prometido, quem tem a sua novena de Natal em casa, Lembrei disso. já pegue a sua, por favor, porque hoje a nossa oração será a partir, não é, daquilo que ela nos propõe. Afinal de contas, nós estamos aí há 9 dias, né, da chegada do Natal. Então, começamos hoje aqui no nosso Sorrindo para a Vida, esse espírito natalino, essa novena de Natal, para a gente chegar com o nosso coração preparadíssimo, para que Jesus possa estar não só no presépio, né,
material ali da nossa casa, mas que ele esteja no presépio do nosso coração. Não tem Natal que seja Natal de verdade, sem Jesus ser o centro da nossa vida. Então, pega a novena de Natal e quem quiser, anote a palavra, Marcos capítulo 9, versículos do 14 ao 29. É Marcos, então, viu, gente? Marcos. Eu tinha pego Mateus aqui, porque você primeiro falou Mateus. Falei? Falou. Pois é, enganei todo mundo. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Agora a gente vai acompanhar, gente. E eu estava pensando aqui, aliás, eu fiquei aqui, ó, entre a passagem e passar para você também o endereço para você adquirir. Então, todos esses produtos que a gente acabou de falar, loja.cançãonova.com, entra lá no nosso site e aí você vai ver essas lindas camisetas, o lançamento dessa em especial do Márcio também, que o Márcio está usando. Então, vai ser muito bom ver você revestindo-se de Deus, revestindo-se da sua fé. O meu escudo é a fé. Tá aí a coleção. Olha lá, tá a Rose, o Márcio, o Gabriel também, nosso modelo mirim aqui da Canção Nova. Muito bom poder partilhar com você tudo isso. Já pegou a palavra? Deixa aí separado. A gente já tem música, mas deixa eu falar para você, olha, hoje as nossas redes sociais, devido a todos os trabalhos que nós tivemos, a nossa bancada aqui já está completa. Somos esse quarteto aqui hoje para partilhar com você ao longo do programa, mas eu vou tentar aqui, acompanhando pelo Instagram do Sorrindo para a Vida, as mensagens, alguma partilha que você queira deixar, mas não deixa também de mandar o seu e-mail, se você quiser também partilhar conosco, porque a gente não vai conseguir fazer tudo isso hoje, né? Em minha apresentação, a palavra, porque a gente ficou devendo com a pessoa da Ponta Valdênia hoje não veio, também nem os outros irmãos que servem ali, mas nós estamos aqui para estar com você, para partilhar com você, para receber também seus pedidos de oração, as suas intenções e também a sua partilha, tá? Então a gente fica aqui já no @Sorrindo pra Vida, CN, já acompanhando aqui pelo Instagram, mas também, se você quiser mandar o seu e-mail, mande, tá bom? sorrindopravida@cançãonova.com e a gente vai recebendo também a sua partilha desse dia, daquilo que a palavra de Deus realiza na sua vida, da experiência que você fez e faz com a Canção Nova, tá bom? Já, mais pra frente, a gente atualiza aqui sobre o projeto da M Almas, mas hoje é esse dia e oportunidade também de mergulharmos naquela experiência de Natal. Tiago, mas Natal para mim não tem uma experiência tão boa assim de família, até aqui não foi tão bom, mas vamos construir então. Eu acredito que a experiência da oração, ela transforma realidades que antes a gente não esperava que pudessem ser mudadas, ser transformadas. Por isso já fica o convite para você começar essa novena com a gente. Mas eu não tenho aqui comigo a novena, eu cheguei atrasado, perdi o prazo, Márcio, para adquirir a novena. E agora, como é que eu faço? Tem uma forma de acompanhar também. Isso. Muitas pessoas gostam do livro físico, né? E não conseguiram comprar porque, para nossa surpresa, aproximadamente um mês antes do Natal já tinha acabado todas as nossas novenas, né? Mais até do que um mês de antecedência. Então, vários entraram em contato conosco pedindo se poderia ser disponibilizada a novena no formato digital, o e-book, para você baixar no seu celular e você poder acompanhar no computador, no smartphone, no tablet. Então, tem sim. Você pode entrar no site da Amazon ou no aplicativo da Amazon e baixar ali, né, adquirir a sua novena de Natal na versão digital. Então, você vai acompanhar no seu celular, no formato e-book. Tá certo? Muito fácil, muito simples. Uma vez que você adquiriu, vai estar aí no seu celular, um arquivo que vai estar disponível para você pelo resto da sua vida. Não é? E uma coisa interessante, Tiago, que algumas pessoas me perguntaram. A pessoa perguntou assim, essa novena de Natal, ela só serve para esse Natal? Eu falei, não. Ela serve para quantos natais você quiser. Eu falei, mas como nós vamos rezar e nós vamos meditar essas palavras que estão nessa novena de Natal? Para o ano que vem, com certeza, nós teremos outra. Mas a que você adquiriu, você pode dar de presente. Então, você já a fez, mas você vai encontrar alguém que não fez. E para essa pessoa, aquela novena de Natal vai ser inédita. E vai trazer toda a graça que ela necessita também para a vida dela.
Então, olha, é uma boa pergunta e dá a gente a oportunidade de uma excelente resposta. Depois que você fizer essa novena de Natal, guarde, porque com certeza ela vai iluminar o Natal de alguém no ano que vem. Enquanto isso, a gente vai rezando e vai preparando a nossa próxima do ano que vem, tá certo? Quem não tem, baixa aí, já agora, o arquivo digital pela Amazon. Você vai colocar novena de Natal, ou pode colocar Márcio Mendes, ou pode colocar Canção Nova, que aí você acha rapidinho. Que maravilha. Bom, quero aproveitar também para saudar os aniversariantes desse dia, de forma especial, o secretário geral da CNBB, nosso querido Dom Ricardo Ropers, está completando mais um ano de vida. Então, nós primeiro, como Canção Nova, pedimos a sua bênção, a alegria de poder felicitá-lo, pedir as bênçãos de Deus também sobre o senhor, viu? Obrigado por esse serviço à nossa fé, à nossa igreja. Então, hoje, a gente celebra também alguns aniversariantes. É seu aniversário? Se eu não recebi aqui, mas manda aqui nos comentários do Sorrindo para a Vida CN, lá no Instagram, para eu poder mandar o seu parabéns todo especial, tá bom? Obrigado pelo seu dom, pelo dom que você é e o que você pode ser, né? Que você possa ser cada vez melhor para as pessoas, para Deus, que esse seu dia do seu aniversário seja de muita bênção, de muita paz, de muita alegria e de vitórias. Ô Tiago, recebi aqui um bilhetinho e quero aproveitar o bilhetinho para fazer um agradecimento. Tá, que foi do Hélio e da Patrícia. Boa noite, Sorrindo para a Vida. Então entregaram ontem à noite. Deus abençoe todos vocês. Viemos de Santa Catarina, Florianópolis. Um abraço para todos os catarinenses. Um abraço para todo o povo, esse povo querido do sul do nosso país, também sempre se fazendo presente aqui na Canção Nova. Viemos de Santa Catarina, Florianópolis. Não conseguimos falar com a Valdênia, porém tiramos foto com o Márcio. Então, fiquei feliz, viu, que ontem a gente se abraçou. Não conseguimos a assinatura dele. Estávamos depois da senha 150, porém valeu muito a pena, ganhei até um beijinho dele. Muito obrigado pelas palavras que mudaram as nossas vidas. Jesus usa sempre vocês. Osana e a primeira, como é que está aqui? Acho que é a primeira vinda, né? Acho que sim. É o primeiro Osana do marido dela. Fique com Deus, salve Maria. Acho que é o primeiro Osana dela e do marido, pelo que é a primeira minha e do meu marido. Osana, exatamente. O primeiro Osana dela e do marido, da Patrícia e do Hélio. Então, depois da pregação, eu tive a chance de estar com muitos ali para um abraço e aproveitei também para dedicar o livro novo, é o livro Fica Livre do Teu Mal. E para a gente poder honrar o prometido, nós distribuímos as senhas. Então, nós distribuímos 150 senhas para garantir que pelo menos essas pessoas fossem atendidas. Depois que acabou, foram muitas mais, não é? Mas chegou numa altura que, como a fila estava bem grandinha, não foi mais possível dedicar os livros. Então, foi a oportunidade de um abraço, de uma foto. Recebi muitos bilhetinhos com pedidos de oração. Ouvi muitos testemunhos lindos ali, naquele momento de abraço, pelos quais eu quero agradecer primeiramente a Deus, que não deixa de realizar coisas maravilhosas na vida daqueles que se confiam a Ele. E teve algo que eu escutei que eu fiquei muito gratificado, Tiago. Havia na fila um rapaz, jovem, assim, penso eu, entre uns 28 e 32 anos, penso eu, não é? E ele me deu um abraço e pediu para que eu dedicasse o livro dele, o livro Fica Livre do Teu Mal. Enquanto eu estava dedicando, esse livro é recente, chegou agora há pouco, ele disse assim, que eu li o livro todo e eu gostei. Eu falei, li o livro todo? Sim, eu li o livro todo. Eu falei, você já leu o livro todo? Sim, eu li o livro todo. Eu falei, você gostou? Aí ele, se eu gostei, já é o 15º livro que eu dou de presente. Então, não só foi para ele uma experiência profunda, porque a gente sabe que para a pessoa pegar uma fila daquele tamanho, né, para um encontro, para uma assinatura, para um abraço, é porque
algo é importante para ela ali, e é importante para mim também. Tem gente que diz, poxa, mas depois da pregação você ficou lá horas atendendo as pessoas. Ué, se elas aguentam ficar na fila para poder me encontrar, eu também aguento ficar para poder encontrá-las. Esse rapaz estava há horas na fila para poder me dizer o quanto esse livro tinha sido importante na vida dele e que ele entendeu que seria também para muitas outras pessoas. Era o 15º livro que ele dava de presente. Se eu fiquei impressionado dele dar 15 livros de presente, não é a questão dos 15 livros. O livro acabou de chegar, não é? É num tempo muito curto. Então, graças a Deus, porque muitas pessoas estão fazendo uma experiência transformadora com este livro que eu quero até mostrar aqui, a capa dele, porque há pessoas que estão acompanhando hoje pela primeira vez e outros que estão tendo a primeira oportunidade de vê-lo, não é? E ao abrir o livro aqui, até para te mostrar a capa, abri num capítulo do qual eu gosto muito e penso que será um dos capítulos mais importantes para grande parte das pessoas que estão lendo e lerão esse livro, da página 75. Como se libertar do medo de que coisas ruins aconteçam. Esse capítulo ele é preciosíssimo para aqueles que estão angustiados, para aqueles que lutam contra a ansiedade, para pessoas que vivem acuadas e até deprimidas pelo medo do futuro, pelo medo de que coisas más possam acontecer com elas, pessoas inseguras que não conseguem decidir uma direção para a sua vida por medo das consequências, de serem responsáveis por um desdobramento que não venha a ser positivo das decisões que tomaram. Como é que nós podemos nos libertar dessas coisas? Então não sou eu simplesmente que vou compartilhar e ensinar isso para você. Quem nos ensina isso é a palavra de Deus. Então nós vamos aprender não só as razões pelas quais isso acontece, mas como nos libertarmos deste medo de que coisas ruins aconteçam à luz da palavra de Deus, pela força da palavra de Deus e pelo caminho que ela nos apresenta, para que seja eficaz, para que seja realmente libertador. Então, bendito seja Deus. Obrigado a todos que tiveram esse carinho de enfrentar a fila para esse abraço, para trocar uma palavrinha. E o meu pedido de perdão àqueles que nós não conseguimos atender, né? Porque já tinha quase 3h30 que nós estávamos naquela fila, né? Então é bastante tempo, mas não faltarão oportunidades. Com certeza. Obrigado, Márcio, também pela generosidade, tanto do livro como de atender. Eu acho que é isso, né? O sentido também de estarmos aqui, de sermos missionários, de termos entregue a nossa vida a Deus, é de estar no meio do povo. Afinal de contas, o livro é para isso, é para a transformação das almas, é para essa experiência com Deus. Fico muito feliz quando nós temos essa oportunidade desse contato, de um abraço, de um sorriso, de uma assinatura para quem tem os livros, né? Então, que a Canção Nova seja esse lugar também onde você encontra acolhimento e essas pessoas de Deus, né? Falando em pessoas de Deus, eu tenho um carinho muito grande e eu preciso parabenizar. São alguns sacerdotes da Canção Nova que foram ordenados nesse dia, mas de forma especial, hoje, Padre Bruno Costa completa 17 anos de sacerdócio. Inclusive, às 3h30, às 15h30, ele vai estar presidindo a missa pelas famílias. Vou estar cantando também, acompanhando nesse dia. Então, parabéns, Padre Bruno, pelos 17 anos do seu sacerdócio tão fecundo e por termos esses padres da Canção Nova, né, que tanto nos alimentam, nos abençoam e fortalecem a nossa fé. Um beijo, viu, Padre? Eu amo o senhor e parabéns pelos 17 anos de sacerdócio. Vamos seguindo aqui. Ô, Tiago, posso dar uma palhinha aqui? Claro. Eu fiquei provocando as pessoas em relação a esse conteúdo, acho que é justo. Por favor. Vê, olha, os medos são diferentes. Então, me permita, a grosso modo, fazer uma distinção. Você que ficou se perguntando, mas esse medo não é uma coisa natural, né? Mas
É diferente o grau que cada um experimenta. Olha, se alguém sabe identificar aquilo que o apavora, então o que sente é medo. Se você sabe identificar, você sabe dizer do que você tem medo, então é medo, simplesmente. Por exemplo, medo de altura, medo de escuro, medo de assalto. Mas quando tem medo e não sabe explicar de quê, o que a pessoa tem é ansiedade. Sabia dessa distinção? Não. Quando você sabe do que você tem medo, é medo. Sim. Quando você não sabe explicar, você tem medo, mas não sabe explicar do que, é ansiedade. Mas independentemente do tipo de medo que a pessoa tenha, o caminho para vencê-lo é sempre o mesmo. E é o que esse capítulo vai explicar para você. Que caminho é esse? Aí aqui a característica. Coração querendo sair pela boca antes de uma entrevista. Agitação ao ter de falar em público, ou mãos suando frio antes de ser operado numa cirurgia. Quem nunca passou por isso? Mas se faz algum tempo que você não consegue dormir, se você não consegue respirar direito quando está sob pressão, e se você tem dificuldade para se concentrar porque a sua cabeça está constantemente ocupada com pensamentos pessimistas, saiba que esse é também o sofrimento de centenas de milhões de pessoas pelo mundo. Você achou que era só com você? Esse é o sofrimento de centenas de milhões de pessoas pelo mundo. Por isso a palavra de Deus não repete tantas vezes uma ordem como esta que eu vou lhe dizer agora. Não tenhais medo. São 360 vezes que da primeira até a última página a palavra de Deus nos diz: não tenhais medo, porque são milhões, centenas de milhões de pessoas. Entre os motivos apontados pelos médicos. Então aqui nós estamos falando de coisas concretas, verificadas pela medicina. Quais são esses motivos? O estresse causado pelo isolamento social. A pessoa ou escolheu ficar sozinha, ou foi isolada. Então, isso causa esse problema. Medo de sofrer violência. Eu fui convidado pela Livraria Drummond, Tiago, ali na Avenida Paulista, para uma noite de autógrafos. E lá eu encontrei uma senhora que há 22 anos não saía de casa à noite. Ela saiu aquela noite, porque acompanha todos os dias Sorrindo para a Vida, e não queria perder a oportunidade de ir lá para nos ver, não é? Mas há 22 anos, ela não saía de casa depois que escurecia por medo de sofrer violência. Isso é uma prisão, não é? Então ela estava feliz por nos encontrar, mas estava feliz porque isso foi uma vitória para ela, porque ela não conseguia fazê-lo. Dificuldades relacionadas ao trabalho, desemprego, problemas familiares, falta de convívio com as pessoas por inúmeros motivos, a perda de entes queridos. Há também o medo de desenvolver doenças graves, medo de morrer. E aí nós vamos tomar aqui uma palavra do Senhor que está no Evangelho de São Marcos, nesse capítulo, para ir mostrando para cada um como é que Deus nos ensina a nos libertarmos desse medo, desse pavor. É verdadeiramente uma terapia, um caminho de cura, não é? Então, para que você entenda direitinho o que é esse libertar-se do medo de que coisas ruins aconteçam. O Márcio vai lendo, dá vontade de deixar ele seguir lendo para a gente aqui o restante do Sorrindo para a Vida inteira e mais um pouco, né? Até encerrar. Que bom, que benção esse livro, que ajude a muita gente. Como eu disse esses dias, beber um pouquinho d'água, peraí. Eu disse esses dias do ministério que o Márcio partilhava, o ministério de libertação que Deus deu desde a juventude do Márcio. Ele sempre rezava pelas pessoas, e a partir também desse tempo e de tanta gente que ele não consegue mais atender de perto, que o livro seria essa forma de rezar pelas pessoas, de impor as mãos sobre as pessoas. E aqui já um pouquinho desse sabor que o Márcio nos deu, de saborear um pouco desse conteúdo do livro, com certeza já foi abrindo os nossos olhos, o nosso coração para essa experiência com Deus.
Depois tem mais, a gente tem que seguir sorrindo. E nós vamos partilhar agora então a frase do dia. E depois, hoje é Sapo e Samuel, SS aqui SS. na ponta, para a gente cantar e nos prepararmos para essa palavra de hoje. E então a frase do dia é dela, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Demos a Jesus com alegria tudo o que Ele nos pede, sem guardar nada. Mais uma vez, demos a Jesus com alegria tudo o que Ele nos pede, sem guardar nada. Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos cantar. O Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Deu seu Filho amado para nos resgatar das trevas. Está de braços abertos, todo dia espera a tua volta. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Diz assim a palavra de Deus. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão. E os escribas discutiam com eles. Os escribas discutiam com os discípulos. E uma grande multidão assistia a esse bate-boca. Mas logo que a multidão viu Jesus, porque Jesus não estava ali com eles, logo que a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. E Jesus perguntou: o que estáis discutindo? E alguém da multidão respondeu-lhes: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente duro. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhes respondeu: ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino. Levaram-no. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: desde quando lhe acontece isso? O pai respondeu: desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entre nele.
o espírito saiu gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Jesus voltou para casa e os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Há uma espécie de mal que só pode ser expulsa pelo poder da oração. E numa outra passagem, Jesus disse isso, mas o outro evangelista ainda coloca de maneira mais completa: pelo poder do jejum e da oração. Não é uma reza braba, é a vida de oração, é a autoridade que nasce do nosso relacionamento com Deus. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo que há males que não deixarão a pessoa por outro caminho que não seja a oração. Por isso sim o tratamento médico, por isso sim os remédios, sempre. Peca quem abandona o que o médico lhe propõe, peca quem podendo fazer a terapia não faz, ofende a Deus a pessoa que recorre a Deus pedindo uma graça, mas vira as costas para o médico e para o remédio, ofende a Deus. Não pense tal pessoa que está agradando a Deus, que isso é demonstração de fé e que ficará curada, porque está indo na contramão do que Deus lhe ordena, que é lançar mão dos meios que o Senhor põe à nossa disposição para a nossa cura. Mas se por um lado a gente não pode deixar de recorrer ao médico e à medicina, por outro lado, haverão situações na nossa vida que simplesmente o médico e a medicina não poderão resolver. E olha, leio para você, para que você saiba que mais do que eu, quem está dizendo isso para mim e para você nesta manhã é Jesus. Essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então vamos preparar aqui o nosso coração para esse tempo de graça que está se derramando sobre nós, que é o Natal. E se você pode, tem aí, pegue a sua novena na página 7, para a gente fazer uma rápida passagem, já que hoje é o primeiro dia, sobre coisas importantes para a gente vivê-la bem, não é? Então, será que eu vou saber, Márcio, fazer essa novena de Natal, me preparar? Está tudo aqui. Olha aqui na página 7. Orientações para a novena de Natal em família. Então, primeira coisa, preparar o ambiente. Então, olha, escolha o lugar. Selecione um espaço tranquilo na sua casa, um espaço confortável, onde as pessoas possam estar bem, onde, se precisar, a conversinha pode ali durar, né? Depois da pregação no Osana Brasil, não é? No sábado, eu fui convidado para almoçar na casa de uma amiga. E fomos eu, a Rose e o Lucas, meu filho mais novo. Nós nos sentamos para começar a almoçar às 15h. Nós nos levantamos da mesa, era mais de 21h. Mas que horas maravilhosas que nós passamos ali em torno daquela mesa, gente. E eu fico pensando, quantas vezes os discípulos fizeram isso com Jesus. Tinha hora para sentar, mas não tinha hora para levantar. Porque o ambiente estava maravilhoso. Porque a conversa estava muito boa. Então prepare o lugar, porque se você for fazer a novena, 10, 15 minutinhos você faz a novena, não é? Mas em 15 minutos dá para fazer tranquilo. Mas e se você quiser ficar mais, não é? E se aqueles que estão com você quiserem emendar da oração para uma boa conversa em família? Então,
Escolha um espaço tranquilo, confortável da sua casa, onde todos possam estar reunidos, sem ninguém ficar interrompendo e atrapalhando. Esse é o primeiro ponto. Pode ser a sala de estar, pode ser um quarto, ou até mesmo um cantinho especial que você preparou ali para a oração, com o presépio, né? Segunda coisa importante, já que nós ainda temos mais de uma semana aí pela frente, se você não o fez, ainda dá tempo de fazer. Decore a sua casa. Como aqui no Sorrindo para a Vida, né? Nós temos as decorações aqui, a árvore, que é um símbolo de Cristo. Veja, gente, até um senhor me deu a sugestão de que a gente tivesse o presépio aqui no Sorrindo para a Vida, e olha, eu fiquei muito feliz, agradecido com a sugestão dele, mas pela estrutura do nosso cenário, não cabe o presépio aqui. Como na sua casa, o presépio não cabe em qualquer lugar, né? Você pode até colocar em cima da mesa de jantar, mas você vai ter que tirar o tempo inteiro, né? Então, aqui no Sorrindo para a Vida, não cabe aqui na mesa, porque mais distrairia as pessoas do que ajudaria a se concentrar na palavra de Deus. Ali atrás ficaria escondido, tanto que você não vê toda a árvore, você vê só uma parte dela, né? E a parte de baixo está tão bonita quanto a de cima, mas o cenário não permite que você veja, né? E a árvore, ela é um dos símbolos de Cristo. Porque naquele inverno mais rigoroso, onde tudo enquanto é planta seca pelo frio da neve, em vários lugares do mundo, o pinheiro é aquela árvore que se mantém sempre verde. É por isso que o pinheiro, ele é um sinal, um símbolo do Cristo, que nunca perde a sua vida. E por que as bolas de Natal? Não são bolas, são frutos, não é? Então, as bolas de Natal, elas representam os frutos inúmeros da salvação que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós. Então, no alto da árvore, deixa eu ver se a nossa tem. Não, tem sim. Tem ali, eu vou pedir para o Celso pegar a estrela de Natal que está ali, não é? Quase no topo, não é? Então, no alto da árvore está a estrela de Belém, com um pequeno presépio ali no meio, porque a Sagrada Família está ali, não é? E essa estrela que está na árvore de Natal não é uma estrela qualquer, mas aquela que sinalizou o local do nascimento do Filho de Deus, não é? Então você tem a árvore também enfeitada com muitas luzinhas. Ah, mas por que as luzes? Porque o comércio fez do Natal a festa das luzes. Não, gente. O comércio aproveita tudo o que vende. Então não foi o comércio que criou o Natal para poder vender. O comércio é que foi esperto o suficiente para perceber o quanto que o Natal era importante para as pessoas e começou a oferecer para as pessoas aquilo que podia ser interessante. Por que as luzes na árvore? Porque Cristo é a luz do mundo. Então pode pôr a árvore de Natal tranquilo na sua casa, que ela é um símbolo forte da presença de Cristo no nosso meio. Mas é claro que o presépio fala muito ao nosso coração. Então, se você pode, ponha o presépio. Você viu como é importante a gente fazer isso, não é? Então, coloque uma imagem ou um ícone do menino Jesus, da Sagrada Família ou de Nossa Senhora nesse cantinho de oração. Utilize as velas para criar um ambiente acolhedor, de reverência. Uma coroa do advento também é uma ótima opção. Eu não sei como montar um presépio, eu não sei como fazer a coroa do advento. Na última página da novena de Natal tem um QR Code. Se você colocar o celular ali, vai mandar você direto para os vídeos ensinando passo a passo o significado, a importância, a maneira de fazer. Adicione elementos de Natal como o presépio, as estrelas, as guirlandas, para reforçar esse espírito do Natal dentro da sua casa. Música. Prepare uma playlist. Boa opção. Não é? Gostou, Samuel? Gostei, Márcio. Teve um Natal, gente, que eu preparei para a gente receber a minha família lá em casa. E a gente quis fazer um Natal todo diferente, sabe? E a gente caprichou. Só que por mais que a gente tivesse deixado tudo arrumado, estava faltando alguma coisa. Juro, Samuel, estava faltando alguma coisa. Eu falava, meu Deus, está faltando alguma coisa.
que eu nunca tinha me atentado para esse detalhe. De repente eu falei, é a música. Aí fui buscar, porque tem muitas músicas boas de Natal, não é? Já conhecidas há décadas. São músicas clássicas, não só do Natal norte-americano, mas também do Natal norte-americano. Algumas delas foram traduzidas para o português. Mas graças a Deus hoje nós temos muita música católica, cristã, não é? Que celebra esse tema do Natal. Então você faz uma playlist caprichada, com várias músicas para não ficar enjoativo, e põe para poder repetir depois que termina. Você vai ver como o ambiente é outro, não é? Então preparar uma playlist, cantar juntos uma música de Natal no início ou no final de cada dia da novena é uma coisa muito boa. Dividir as tarefas. Olha, distribua as responsabilidades entre os membros da família. Por exemplo, alguém pode ser responsável por acender as velas, outro por ler as passagens bíblicas na hora da novena de Natal, outros por conduzir a oração que aqui está. Encoraje as crianças a participar, talvez ajudando a montar o presépio, ajudando a colocar as bolas de Natal ali na árvore, ou lendo pequenas partes da novena, também lá do QR Code, no finalzinho, ele joga você para 9 poesias de Natal, que você pode, a cada dia da novena, trazer. Você pode imprimir. Se o menininho, a menininha é bom de decoreba, ele pode decorar para declamar no final da oração, no final da novena, ou se não, pode ler. Ah, mas isso é para as crianças? Se você dá uma olhada nas poesias, você vai ver que não é só para as crianças, não. Gente, a poesia é quase uma música, né? Ela tem melodia, ela fala a alma. Por isso que tem lá Nova Esperança. Estabeleça um horário fixo. Porque quando você põe um horário, é mais fácil para poder todo mundo se encontrar, se organizar. As pessoas não ficam perdidas com seus compromissos particulares, porque de repente alguém chega de surpresa e diz, vamos fazer a novena agora? Não, já tem um horário combinado. Aí vai ter a reflexão, vai ter a partilha, que já nós vamos fazer aqui, não é? É importante a gente zelar pelo clima da nossa novena de Natal. Então, muita alegria. Mas é um momento de oração. Nunca confundir alegria com agitação. Porque às vezes a pessoa ela acha que está animada, está agitado. Quando uma pessoa está animada, ela alegra todo mundo. Quando uma pessoa está agitada, ela perturba todo mundo. Aí as pessoas olham para ela irritadas, aí ela diz, é porque eu estou animado. Não, você está agitado. Aí vai agitando as pessoas, né? Então, animação muita, alegria muito sorriso, muito abraço, muito afeto, muito amor, mas evitar a agitação, sabe? Na hora da oração a gente se silenciar, se concentrar. É de verdade uma oração. E tem um quê litúrgico nessa oração. Então, trazer as intenções. Mas você não colocou aqui um espaço para a gente pôr as intenções de oração. Não precisa, gente. Quando a gente não vai começar o terço, a gente não reparte as intenções. Quero rezar esse terço nessa intenção. Na hora da novena, coloque as intenções, porque ela é uma oração, e uma oração poderosíssima. Para cada dia vai ter uma ação concreta, não é? E hoje, para o dia de hoje, também tem, não é? Então, vamos começar? Página 12 está a oração que abre a nossa novena. Essa oração aqui é para todos os dias, tá certo? Todos os dias nós vamos fazer essa oração, e esse hino, que está na página 13, todos os dias. Como é que começa a nossa oração, a nossa novena? Ela vai começar com a oração inicial na página 12, e vai seguir com o hino, e depois você vai para a página do dia, tá bom? Então vamos lá. Oremos. Louvado seja Deus. Estamos todos reunidos aqui para louvar o Senhor e abrir o nosso coração para acolher Jesus. Há tempos, todos os profetas anunciaram que Ele viria.
Jesus foi esperado com amor de mãe pela Virgem Maria. João Batista anunciou que o tempo havia chegado e mostrou o Senhor presente no mundo. Mas agora, o próprio Jesus nos dá a alegria de entrarmos no mistério de seu Natal, para que a sua chegada nos encontre fiéis na oração e alegres, louvando a Deus em todas as circunstâncias. Então, oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os profetas com voz poderosa anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação que liberta no tempo previsto. Ao fulgor da manhã radiosa, arde em fogo o fiel coração, quando a voz portadora de glória faz no mundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo que ele veio na vinda primeira. Ele veio sarar toda a chaga e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda segunda anuncia que o Cristo Senhor vai chegar para abrir-nos as portas do reino e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometida e se eleva o astro-rei Salvador, que nos chama à grandeza celeste, com a luz do divino esplendor. Ó Jesus, só a vós desejamos, para sempre no céu contemplar, e por vossa visão saciados, glória eterna sem fim vos cantar. Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de discernimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu poder. Aí quem está puxando a novena diz, e todos os outros respondem: o Senhor é contigo, ó Maria, alegra-te cheia de graça. O Senhor é contigo, ó Maria. Ele voltou seu olhar para ti, realizou toda a sua esperança. Alegra-te cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é contigo, ó Maria, alegra-te cheia de graça. Aí você vai para a página 16, que é a do dia de hoje, e começamos fazendo aqui a invocação. Senhor Deus, que nos deste a promessa de um Salvador, ajuda-nos a preparar os nossos corações para a vinda de Jesus. Amém. Curtinha a oração, né? Mas tão importante. Senhor Deus, que nos deste a promessa de um Salvador, ajuda-nos a preparar os nossos corações para a vinda de Jesus. E aí alguém vai proclamar a palavra, como nós proclamamos aqui no Sorrindo para a Vida agora, e segue a partilha. Vamos lá? Então é a partilha de Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29, que você acabou de ouvir. E nesta palavra tem uma expressão repetida por Jesus, que nos chama muita atenção, gente. Jesus olha para aquele pai aflito, angustiado, cujo filho não estava simplesmente doente. O filho estava oprimido de um mal espiritual. Mas parece um ataque epilético, só que ataque epilético não é doença, é sintoma. Uma pessoa pode ser epilética porque faltou oxigênio para ela na hora que ela estava nascendo. Uma pessoa pode ficar epilética porque num acidente de automóvel bateu forte a cabeça, ou por causa de um trauma muito grande que essa pessoa enfrentou. Então você está vendo que a epilepsia é um sintoma de alguma outra coisa que aconteceu
pode ser sintoma de uma má formação física. Então são várias as raízes, as razões deste sintoma de um ataque epilético. Mas nesta palavra, que não nega que o menino tem epilepsia, tanto que em algumas Bíblias, o nome que está lá é o menino epilético. Quero até ver como está aqui nessa. O menino epilético. Entende? O fato de colocar que o menino tinha epilepsia não nega a raiz pela qual esses sintomas epiléticos se manifestavam na vida dele. E qual era a raiz dele? Jesus revela. O pai revela. O pai tinha visto e Jesus confirma que essas crises que esse rapaz sofria era fruto de um mal espiritual que o oprimia. Tanto que Jesus não diz, fica curado. Jesus expulsa aquele demônio e proíbe de voltar a entrar nele. O que você está dizendo? Que toda doença, toda manifestação epilética, ela é demoníaca? Nunca, estou dizendo exatamente o contrário disso. Estou dizendo que é um sintoma. Do mesmo jeito que quando uma pessoa tem um sintoma que é a febre, não significa que a febre de hoje é a mesma febre de ontem. Ontem ela podia estar com febre porque estava com cachumba. Mas hoje, porque está com uma infecção intestinal, são doenças completamente diferentes, mas o sintoma é o mesmo, é a febre. No caso desse rapaz, o motivo, a palavra de Deus nos revela. Esse menino estava oprimido de um mal que tentava matá-lo. E o pai chega para Jesus e confessa a sua frustração, a sua tristeza, a sua incompetência e até a sua falta de fé. Tudo isso o pai confessou aonde, Márcio? Debaixo de uma frasezinha que muita gente teria deixado escapar, até com uma certa simpatia. Jesus não gostou da frase. Jesus não deixou passar. Jesus vira para ele e diz assim, se podes? Por que Jesus pergunta se podes? Porque o pai tinha dito para Jesus, Senhor, se podes, ajuda-nos. Senhor, se pode, ajuda-nos. Me permita, meus queridos, dizer para você que esse se pode, eu cortei da minha oração faz muitos anos na minha vida. Porque eu ia rezar e eu ficava dizendo, meu Deus, se o Senhor puder, meu Deus, se o Senhor quiser, meu Deus, se o Senhor... Não. Quando o seu filho vai pedir uma coisa para você, principalmente quando ele é pequenininho, imagina o seu filho de 4, 5 anos, como é que ele pede para você alguma coisa? Com licença, papai, com licença, mamãe, eu gostaria de ter um minuto com o senhor ou com a senhora. Se o senhor puder, por favor, no momento em que lhe aprouver, e se isso for para o meu bem, o senhor poderia me conceder a graça de jogar futebol lá fora? Você nunca vai ver um filho pedir isso para o pai. E quando cresce, não muda não, viu? Se o senhor puder me emprestar a chave do carro, é assim que seu filho pede para você? Não, não é não. Ô pai, me empresta a chave do carro, não é assim? Ou às vezes nem pede. Onde é que está a chave? Cadê a chave do carro? Entende? Porque tem coisas que nós colocamos na nossa oração que elas não manifestam, não é respeito. Ela manifesta falta de confiança. Então, eu não ponho mais esses se podes na minha oração, não. Eu peço para Deus aquilo que eu acho que eu devo pedir. E confio que se for bom para mim, Ele vai dar. E se não for, Ele vai resolver de outra maneira. Então esse pai chega e diz, Senhor, se podes, ajuda-nos. É a súplica desconsolada que o pai do jovem epilético faz a Jesus. Por que é uma súplica desconsolada? Porque tudo vinha dando errado para aquela família. Tudo. Ninguém conseguia curar o garoto. Todos aqueles que o pai havia procurado, inclusive os discípulos de Jesus, todos foram pouco a pouco sendo reduzidos a um silêncio envergonhado. Sabe que a pessoa tenta e não dá conta? Os médicos tentaram, não davam conta, ficava envergonhado. O chefe do templo,
o chefe da sinagoga, os sacerdotes a quem eles tinham levado. Ninguém conseguiu resolver o problema do menino, e agora os discípulos também estavam se vendo obrigados a admitir um após o outro: eu não consigo, eu não posso ajudar, não está funcionando, eu não posso curar o seu filho, está além das minhas capacidades. Então, diante de tantas tentativas frustradas, aquele pai já nem conseguia mais acreditar, sabia? Sei que tem muita mãe que está me ouvindo e está entendendo o que eu estou falando, porque foi exatamente o que você viveu, né, minha filha? Você já não conseguia mais acreditar que alguém pudesse dar a resposta para você. Quantos médicos você levou? Às vezes não é só o filho, às vezes você fez isso com o marido, às vezes você fez com você mesma, se levou ao médico tantas vezes, cada hora um diagnóstico diferente, os tratamentos não funcionavam, e às vezes, além do mal, da doença, você ainda passava mal com os remédios. Quando você vai repetindo isso uma vez atrás da outra, você começa a colecionar situações de fracasso, né? O sentimento, pelo menos, é esse: a gente vai perdendo a capacidade de acreditar que uma hora vai dar certo. Esse pai estava desse jeitinho. E se ele não acreditava, por que então que ele levou o menino? Porque quando a nossa fé vacila, o nosso amor muitas vezes faz a gente continuar. Tem muita gente que continuou num casamento, não é porque acredita que o casamento vai mudar, porque o amor segura a pessoa do lado da outra. Eu lembro de uma mulher que ela falava para mim assim: não posso me separar desse homem, porque se eu deixar, o que vai ser da vida dele? Então veja, ela veio pedir oração porque ela estava arrebentada, porque ele não mudava, ele sofria com alcoolismo, ele estava destruído, e ele estava destruindo a família, os filhos estavam todos afetados. Essa mulher queria sim deixar aquele homem, mas o amor que ela tinha por ele não permitia. E não estou falando de amor apaixonado, estou falando do amor caridade. O que vai ser dele se eu deixar? Ele vai terminar de se acabar, ele vai morrer. Então ela preferia ir junto com ele e sofrer, do que fechar-se no seu egoísmo e deixar que ele morresse, que a vida dele se exploda. Às vezes, quando a gente nem acredita mais na pessoa, a gente prossegue porque ama a pessoa. O pai não desistiu de buscar ajuda para o filho, porque ele amava demais aquele menino. Era seu amor que o fazia avançar em busca de ajuda para o filho. Então, cansado e vacilante, esse pai diz a Jesus: se podes fazer alguma coisa, se tu podes. Os teus discípulos não deram conta, só resta o Senhor. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. Ao que Jesus responde, admirado, não para o homem, primeiro ele responde para os discípulos: ó geração sem fé. E depois chama a atenção do pai: se podes. Tudo é possível para quem crê. Meu irmão, minha irmã, você precisa acreditar. Quando ninguém mais acredita, você precisa acreditar que vai dar certo. Você precisa acreditar que é possível. Porque quando a gente não acredita mais que é possível, a gente deixa de lutar, e porque a gente deixa de lutar, a gente não consegue o que precisa. Você precisa confiar, e se você não confia que vai dar certo, confie em Deus, para quem tudo é possível. Pode ser que você esteja convencida de que para você não tenha mais saída, não tenha mais resultado, não tenha mais esperança, diante dos fatos, diante das evidências, diante daquilo que as pessoas lhe disseram. Mas esse é um limite que cabe a você, não é um limite que cabe a Deus. E se você não pode mais colocar sua confiança no tratamento, ponha sua confiança no Senhor, em Deus que te fez. E que é Deus não só seu, mas é Deus do médico, é Deus dos remédios, é Deus da medicina, é Deus da natureza, porque aquele que te criou também pode te reconstruir, pode te refazer, pode te recriar, pode te reconstruir. Aquele que é capaz de curar até o nosso corpo doente não vai
não vai curar a nossa alma, que é muito mais importante? É mais importante? Sim, é importante que o ser humano seja restabelecido como um todo, mas tudo tem a sua prioridade. Esse corpo nosso um dia vai morrer, vai ser enterrado. A nossa alma é imortal. Você não acha que é muito mais importante a cura interior, a cura da alma que o Senhor nos dá? Então Jesus diz, tudo é possível para quem crê. E o Pai responde, eu creio, eu ponho minha fé no Senhor. Olha o que é a postura de um homem de Deus e do próprio Deus. Quando Jesus intima aquele homem, em vez dele esmorecer, o que esse homem faz? Ele diz, esse homem é diferente. Ele acredita no que ele está dizendo. O homem foi contagiado pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo, e na mesma hora ele responde, Senhor, eu creio, mas a minha fé é pequena demais, socorre a minha falta de fé. E no momento em que o pai reconhece a própria fraqueza e decide a crer, Jesus cura o menino. Será que não é o que você está precisando? Reconhecer a sua fezinha fraca, reconhecer a sua incapacidade de continuar por você mesmo diante das situações extenuantes que recaíram sobre você, porque no momento em que você reconhece a sua fraqueza e decide pôr a sua fé em Jesus, a coisa se desenrola. Jesus cura o menino. Olha, não é que este homem não acreditasse no Senhor, tanto que ele leva o seu filho até ele. Não é que ele não acreditasse em Jesus, mas perceba com que espírito que ele levou o filho para Jesus. É muitas vezes o mesmo espírito que a gente reza, é o mesmo espírito com o qual a gente vai na missa. Que espírito mais? De descrença, de desânimo, de derrota. A gente vai porque tem que ir, mas acreditando que vai dar errado. A gente vai para transferir a nossa experiência de fracasso para Deus. Vou pôr no colo dele, nas mãos dele, porque eu já tentei, não deu certo, pelo menos a minha parte eu vou fazer. O problema é que a gente faz a nossa parte do jeito que a gente não deveria. Olha a maneira como ele faz isso. Se podes alguma coisa, ele não tem certeza do que Jesus pode fazer. Esse homem é o meu retrato, é o seu retrato. Olha, ele desconfia que o seu problema seja maior que o socorro de Deus. Será que é isso que tem acontecido com você também? Que está desconfiando que o seu problema é maior do que o que Deus pode fazer por você, é maior do que o socorro de Deus para você, e Jesus reprova isso. Como também ele reprovou a pouca fé dos discípulos, que quando a barca se enchia d'água na tempestade, lembra dessa passagem? Jesus estava na barca com os discípulos e Jesus foi dormir. Caiu uma tempestade, a barca estava quase naufragando e Jesus não acordava. Gente, não é possível que ele estava dormindo. Ele devia estar fazendo de conta que estava dormindo. Não é possível, porque imagina uma tempestade arrebentando, a barca enchendo, todo mundo gritando. E ele estava lá, tranquilo, sereno, dormindo. Devia estar muito cansado. Então um discípulo desesperado chacoalha ele e diz: Senhor, nós vamos morrer, a barca está afundando e o Senhor está dormindo. Olha o espírito com o qual ele recorreu a Jesus. Eu não tenho dúvida de que você recorre a Jesus. Mas com que espírito? Desse pai? Se podes alguma coisa. Ou dos discípulos? O Senhor não se importa que a gente pereça, né? Que foi isso que disseram para ele. Nós estamos aqui morrendo, nos matando para pôr água para fora. O Senhor está aí dormindo. O Senhor não se importa que a gente morra. O Senhor não se importa com a própria vida e nem com a nossa. O Senhor não nos ama. Porque talvez o Senhor não ligue para a sua vida, mas o Senhor também não está ligando para a nossa.
Veja com que espírito que eles invocam o Senhor. Nós estamos perecendo e o Senhor não se importa. A minha família está acabando e o Senhor não se importa. O meu marido vai se divorciar de mim e Deus não ouve a minha oração. O meu filho está morrendo e por mais que eu reze, nada acontece. Eu não sei o que fazer, a minha vida está passando e eu não me realizo. Em outras palavras, eu não vou mais rezar, eu não vou mais na igreja porque o Senhor não se importa. Desconfiam que Jesus os tenha abandonado à própria sorte, que Jesus tenha virado as costas para eles, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa dos seus não merecimentos. Desconfiam que Jesus não os protegerá. Preste atenção numa coisa, por favor. Fiz questão de deixar isso aqui no coração desta meditação. Uma das coisas que mais dói é você ouvir dentro de casa, ouvir de uma pessoa da sua casa, ouvir de uma pessoa da sua família, alguém que nós amamos dizer para a gente. É uma das coisas que mais dói. Você ouvir da boca de uma pessoa que você ama, a pessoa virar para você e lhe dizer assim: você não se importa comigo. Você está se matando para sustentar a miserável. Você não tem vida para que o outro tenha, você trabalha, você se mata para comprar o que a pessoa quer, você morre para o seu descanso porque você quer levar a pessoa onde ela deseja ir, e ela vira para você e diz: você não se importa comigo. Gente, tem gente que fica enfurecido diante dessa palavra, sabe por quê? É quase uma traição, uma punhalada de tristeza. Tudo que você já fez pelo seu filho virar para você e dizer: você não liga para mim, você não me ama. Isso era melhor que tivesse dado uma bofetada na cara, porque são palavras que magoam, são palavras que perturbam, são palavras que causam tristeza, e Jesus não gostou do que ouviu. Ele os repreendeu, ele os chamou a atenção, porque não há ninguém que ame mais e cuide mais de nós do que nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Jesus se admira, ele se admira que aqueles que o seguem, e eu e você seguimos o Senhor. Jesus se admira de quem diz que confia nele, de que quem diz que crê nele, tenha tão pouca confiança nele, e por isso se abalem diante de qualquer perigo. Você não pode se abalar diante de qualquer perigo, porque você tem Deus com você. Você entendeu o que eu falava ali no começo? Que a fé é uma proteção para nós, é um escudo emocional, gente. Ela não foi criada por Deus para ser escudo emocional, mas ela é. Quem tem fé não só é curado por Deus, mas é protegido de novas feridas. É um escudo que nos protege emocionalmente, é um escudo que nos protege espiritualmente. Por isso que Jesus se admira que aqueles que o seguem confiem tão pouco nele, e por isso se abalem diante de qualquer perigo. Esses homens na barca estavam tão cegos de medo que eles não podiam perceber quem era que estava com eles no barco. Sabe o que eles ignoravam? O que às vezes eu e você nos esquecemos. Eles ignoravam que quando Jesus está dentro do barco, da casa, da família, quando Jesus está na vida da pessoa, nem a vida, nem a casa, nem o barco não podem afundar, porque Deus não pode perecer. Mas quem não tem fé não consegue entender isso. Vou te dizer de outra forma: enquanto você estiver com Deus, enquanto você quiser que Deus esteja na barca da sua vida, ela vai receber todo enquanto é golpe da tempestade, ela vai ser jogada de um lado para o outro, vai parecer que ela vai afundar, mas ela não vai afundar, porque se Deus está, ela não pode afundar, porque Deus não pode perecer. A única loucura que você não deve fazer de jeito nenhum é tirar Deus de dentro da sua vida, da sua casa, até em nome de certas revoltas, porque eu rezei, o Senhor não me atendeu, o Senhor não se importa comigo. Essa é a grande semente que o maligno tem plantado no coração de muita gente.
Deus não se importa com você, Deus não se importa com você. E a pessoa começa, Deus não se importa comigo. No momento em que você acredita que Deus não se importa com você, você o tira da sua vida. E no momento em que você o tira da sua vida, a sua vida naufraga. E no momento em que ela naufraga, você acredita que naufragou porque Deus não se importa com você. Não foi porque Ele não se importa, foi porque você tirou Ele. Você não podia ter tirado. E se tirou, devolve a Deus o lugar de Deus. Olha, age desse modo toda pessoa que entra em desespero sempre que topa com um problema. E nós também cairemos no mesmo erro e nós seremos reprovados também pelo Espírito Santo, se diante das dificuldades, se diante dos perigos que nós estivermos enfrentando, nós nos esquecermos que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Que mensagem bonita para você dizer para a sua família nessa novena de Natal. Você poder levantar de onde você está e até aquela pessoa que está chorando, porque no Natal ela lembra do marido que morreu, da esposa que morreu. E você poder dar um abraço nessa pessoa e dizer, você não está só, você não está abandonado. Você tem a gente, mas você tem Jesus. Você se levantar e ir ao encontro daquela pessoa que está fazendo a novena de Natal com você e que está achando que talvez seja a última novena de Natal da vida dela, porque ela está ameaçada de morte, pela doença, pela velhice. E você poder dizer para ela, você não está só, você não foi largado, você não está abandonado. Você nos tem, nós te amamos, nós estamos aqui com você, mas você tem mais do que nós, você tem Deus na sua vida. Natal quer dizer isso, meus queridos. Natal quer dizer que Deus entrou em nossa barca, quando Ele se fez carne e veio morar entre nós, é isso que significa Natal. Ele veio morar no meio de nós, sim, Ele veio morar conosco de uma vez por todas, para sempre. Jesus veio para a sua vida de uma vez por todas, para sempre, e não há nada que se possa fazer para nos separar do seu amor. O Filho de Deus desceu sobre esta barca chamada terra, e agora que Ele está na barca, ela não será destruída. Esse mundo que nós vivemos será transformado, não será destruído, porque Deus veio morar no meio de nós. Então, diante de tantas notícias ameaçadoras, desesperadoras, tem tanta gente angustiada, tem gente que morreu esperando o mundo acabar. Ela morreu, o mundo continuou. Você vai fazer a mesma coisa? Tem muita gente que está numa pindaíba miserável, porque nunca se organizou financeiramente, materialmente, até porque disseram para a pessoa que não valia a pena, que esse mundo é passageiro, que as coisas vão acabar. O tempo passou, se você tivesse começado a fazer a sua economia, a sua organização financeira lá atrás, hoje você estava mais sossegado. Porque tem muita gente semeando medo de destruição, quando o Senhor diz para nós, não tenha medo de ser destruído, porque eu estou com você. Põe as mãos sobre o seu peito e diga, eu não terei medo de ser destruído. Não terei medo de ser destruído. Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Porque Deus se faz presente na minha vida. Porque Deus se faz presente na minha vida. Então, uma perguntinha que, num momento especial, vai gerar essa partilha. O que é recorrer a Deus com confiança? Depois de meditar essa palavra com a sua família, pergunte, deixe as pessoas falarem para você. O que é recorrer a Deus com confiança? Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Ou se quiser, leia aí na sua novena essa oração. Senhor, que a luz de Cristo ilumine nossas vidas e nos encha de esperança. Ajuda-nos a preparar nossos corações para receber Teu Filho com alegria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloca as mãos sobre o seu coração. Repita comigo. Deus de amor, Deus de amor, que a esperança desse advento que a esperança desse advento nos fortaleça nos fortaleça e nos prepare para a vinda do Teu Filho. E nos prepare para a vinda do teu Filho. Vamos cantar, e depois dessa canção vou pedir ao Tiago que pronuncie a bênção aqui sobre nós. Cantemos. Por maior que seja o seu problema, ele não é maior que Deus. Por maior que seja o seu dilema, ele é bem menor que Deus. Tudo é possível ao que crê, e nada é impossível a Deus. Por maior que seja o seu problema, ele não é maior que Deus. Por maior que seja o seu dilema, ele é bem menor que Deus. Pois tudo é possível ao que crê, e nada é impossível a Deus. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mal que não se abra, não há mal que não se afogue. Tudo é possível ao que crê. Com Jesus nós somos muito mais. Não há mar que não se abra, não há mar que não se afogue. Pois tudo é possível ao que crê. Diga isso para você mesmo. Não há mar que não se abra, Não há mal, não há mal não que se não se afogue. Quando você crê em Deus, o mar se abre e o mal se afoga. A bênção. Nós os bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por essa família. Protegei-a, guardai-a, para que, confortada com o dom de vossa graça, goze de vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a gente conclui assim: Senhor Jesus, que morou em Nazaré com sua família, permaneça sempre em nossa família, defendendo-a de todo mal, e nos conceda ser um só coração e uma só alma. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso primeiro dia bênção. da nossa novena. Hoje um pouquinho mais comprido, porque valia a pena as explicações. Mas nos próximos dias que nós teremos, nós vamos direto para esses momentos de mergulho na Palavra de Deus e de oração. E por tudo isso, bendito seja Deus, não é verdade? Louvado seja nosso Senhor. Louvado seja Deus. A gente está como o Márcio falou, a gente fez um pouquinho mais extenso, mas foi maravilhoso. Ouvi falar um pouco do livro, participar hoje já desse início da novena, mas a gente celebra também os 59% alcançados, graças a Deus. Nós subimos 3% desde sexta-feira, né? Sim. E a gente tinha passado o resultado da campanha. Eu sei que ainda vai somar aí o do fim de semana do Osana. Amanhã a gente vai ter uma atualização com certeza melhor do que a de hoje, mas subimos esses 3%. A meta era 4% ao dia.
Então, eu tenho certeza que a gente trabalhou aí ao longo do fim de semana e vamos um pouco mais hoje, mas fica aqui já a dica de como você contribuir com a Canção Nova, com essa obra de Deus que promove toda essa experiência para você, para o seu coração e para a sua família. Qual é o endereço, Márcio, para as pessoas ajudarem? pix.doação@cançãonova.com, aí a chave do Pix é o melhor para você ajudar. Olha, tanta gente está agradecida a Deus por esse Osana Brasil que nós tivemos. Quantas graças derramadas, como é bonita essa obra, e eu sei que tem muitos que estão se encantando e tomando a decisão de ajudar pela primeira vez. Mas também sei que há uma multidão de pessoas que renova hoje a sua fidelidade de continuar ajudando na evangelização através da Canção Nova. Então, anote mesmo esse endereço de Pix, essa chave, para você ajudar, pix.doação@cançãonova.com. Tem outros meios? Tem. Quem é sócio já sabe os meios para você ajudar. O boleto já chegou aí na sua casa. Tem muitos que têm aí consigo o carnezinho. Já sabe que nesse último mês a colaboração está sendo solicitada de maneira dupla, né? A fidelidade mantida, mas o seu algo a mais para a gente fechar esse ano sem nenhuma pendência financeira, sem dívidas, né? E então você já tem esses meios. Agora, aqueles que gostariam de ajudar, mas entendem que não é melhor para si pelo Pix, você pode encontrar todas as outras formas de colaboração no nosso site clube.cançãonova.com. Entra aí. Você que não é sócio, mas gostaria de descobrir um meio mais adequado a você, clube.cançãonova.com, tem todos os meios à sua disposição. Isso você pode ajudar dessa forma, mas também ajuda diretamente, colabora no projeto Dai-me Almas, que é o projeto Sustento dessa obra, todas as pessoas que adquirem qualquer material de evangelização. Então hoje foi indicado aí para você o livro Fica Livre do Teu Mal, essas camisetas lindíssimas, né? Aqui a do Tiago, Sal e Luz, a que eu estou usando, o meu escudo é a fé. Quando você adquire, você também ajuda a Canção Nova a se manter. Entra lá, loja.cançãonova.com, para você ver mais de pertinho e talvez escolher essa maneira de ajudar. Maravilha. Obrigado, Márcio. Valeu, meu irmão. Vida, valeu. Samuel, muito boa a música, viu? Obrigado. Boa semana para nós. Boa semana para nós. Deus abençoe. Fiquei devendo aqui falar dos aniversariantes, mas o tempo já corre. Só não posso deixar de agradecer aqui a nossa padaria Vovó Josefa por esse bolo do Osana Brasil. Olha que lindo. Osana Brasil, 20 anos. Deixa eu virar mais um pouquinho. Aí, tá ali. Olha que beleza. Obrigado, viu? Bom, você que está assistindo vai ficar só vendo mesmo, que a gente que vai degustar aqui, tá? Deus abençoe. Uma ótima semana para todos nós. A gente segue sorrindo para a vida e cantando. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor.